Hora de conversar com a Vera Magalhães. Hoje a Vera conosco aqui no vídeo também. Boa tarde para você, Vera. Oi, Cássia. Boa tarde para você, para os ouvintes, para todo mundo que nos assiste também por imagens. Vera, nós tivemos um fim de semana muito importante em relação ao caso Marielle Franco. Nesse domingo, nós tivemos o anúncio das prisões de 3 suspeitos de serem os mandantes dos assassinatos, da Marielle e do Anderson Gomes. Agora, Vera, a partir de, nesse momento, quais são as expectativas, O que a gente pode esperar de agora em diante nesse caso? Olha, Cássia, os ministros do STF da primeira turma acabaram de manter a prisão temporária dos 3 acusados de serem o mandante. Os irmãos Brazão, o conselheiro do TCE do Rio, Domingos Brazão, e o deputado federal Chiquinho Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Rivaldo Barbosa. Então, eles ficam presos pelo fato de que eles acataram a justificativa da Polícia Federal de que eles ofereciam risco à segurança e à integridade de testemunhas ou de familiares do delator Rony Lessa e também risco de destruição de mais provas, fuga e etc. Tem até movimentações que indicam alguma tentativa de armar uma fuga. Então, ficam presos. A Câmara deverá se manifestar, porque tem um deputado federal incluído aí entre os investigados e ele está preso. Normalmente, a mesa da Câmara precisa autorizar a prisão de deputado, mas nesse caso, por essa periculosidade, o Supremo Tribunal Federal pulou essa etapa, mas a Câmara ainda deverá fazer algum tipo de manifestação a respeito. E a gente fica aí na expectativa de se eles são os únicos mandantes e financiadores do crime, ou se pode ainda haver mais desdobramentos depois disso, Para baixo deles, certamente novos nomes virão, porque o Rivaldo Barbosa, sendo um dos contratantes do crime, um dos idealizadores do assassinato da Marielle e sendo quem procurou primeiro o Rony Lessa e já aconselhou ele a fazer um pré-pago, como está dito na delação do Rony Lessa, para evitar justamente depois que houvesse investigações contra ele, ele deve ter também levado para esse esquema de acobertamento do crime vários outros policiais sob o seu comando. Alguns já estão afastados, mas deverá haver, pelo que os investigadores me dizem, uma espécie de rapa aí, nesse escalão intermediário da polícia. E fica explicado, Cássia, essa demora absurda em desvendar um crime que é um crime contra a democracia brasileira, porque atingiu uma representante do Estado brasileiro em pleno exercício das suas funções, e o fato de haver entre os mandantes o chefe da polícia expliquem à perfeição por que nunca evoluiu-se na investigação desse caso e por que se acreditava que queimando alguns arquivos ali intermediários, e vários foram assassinados nesses anos, se conseguiria manter a identidade dos mandantes em sigilo, Então a expectativa é essa, que novos nomes surjam e talvez nomes também ligados ali aos idealizadores do assassinato da Marielle, que acabou resultando também no assassinato do Anderson junto com ela. E essa decisão, Vera, de federalizar essa investigação, mas fazer isso depois que houve a troca do governo, do chefe do Executivo Federal, se mostrou uma decisão acertada, A única possível, a meu ver, viu, Cássia? Porque essa infiltração do crime, que fica muito evidente nesse caso, nos estamentos ali da investigação no Rio de Janeiro, fatalmente condenaria esse caso a não haver uma resolução nunca. A má vontade política que havia também em resolver esse caso, toda vez que se falava da necessidade de elucidar esse caso, algum apoiador do presidente Jair Bolsonaro vinha fazer uma comparação descabida com a facada que ele mesmo recebeu em Juiz de Fora, sendo que o que tentou assassiná-lo naquela ocasião está retido, até hoje, o Adélio que deu a facada no Bolsonaro, mas essa comparação, esse desdém, esse jeito de dizer a Marielle já era, como fizeram alguns deputados, mostra que não havia nenhuma disposição em elucidar esse crime. E agora a gente vê que o candidato a vice na chapa do Bolsonaro,
general Braga Neto, que já está aí sendo investigado por inúmeros casos, foi quem designou o Rivaldo Barbosa para chefiar a polícia durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, dados os nomes que apareceram agora e dada essa má vontade que existia do governo anterior em considerar esse um caso grave e que seria de responsabilidade do governo federal elucidar, a gente pode imaginar que nunca seria feita essa federalização e que o caso seguiria irresoluto indefinidamente. Então, a decisão foi acertada, foi o ministro Flávio Dino que bancou isso, foi uma federalização diferente, porque a Polícia Federal entrou, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro continuou no caso, e aí depois o Ministério Público Federal entrou, então se criou um tripé investigativo e isso permitiu com que primeiro o Elcio Queiroz se sentisse mais amparado para fazer uma delação e em seguida o Rony Lessa, porque viu que ficaria sozinho como executor e aí que ele precisaria entregar os mandantes. Então a federalização foi a peça-chave essencial sem a qual a resolução do caso, a gente não sabe se essa resolução é total, como eu falei antes, mas é uma resolução importante do motivo e dos mandantes da morte da Marielle, nunca seria possível sem isso. Vera Magalhães, muito obrigada pela análise. A Vera que mais tarde volta à nossa programação em Viva Voz, dentro do Ponto Final. Até mais tarde, Vera. Até mais, Cássio. Um ótimo jornal para você.